Cês bom ou não? Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo ao maior canal de promoções do Brasil. Eu sou o Giga. A gente está sempre atento ao mercado para ajudar você a encontrar as melhores oportunidades, as melhores promoções. Twitter, Telegram e Discord está tudo aí na descrição, bacana? Estamos aqui na Pichau nessa sexta-feira, sextou gostosinho demais. A Pichau colocou aí a 3070 da Galaxy, modelo aí do Alphan por 5.799. Apesar de ser dual, tá? A construção aqui de dissipação de MOSFET, até de ventoinha é top, e a temperatura da placa é bem decente. Vários inscritos já me deram esse feedback, então não é uma coisa que eu acho não, tenho certeza que a temperatura é ok. E é uma 3070 que a Galaxy dá 3 anos de garantia no Brasil, tá? Você tem também a Pichau colocando a 3060 da Galaxy, saindo aí por R$ 4.099, um preçaço. Também uma placa bem interessante com 3 anos de garantia. Você vai ter a Pichau colocando a 1660 Ti da Galaxy por 3.249. É um dos menores preços que a gente já flagrou a 1660 Ti Galaxy nos últimos tempos. É uma placa que de todos os modelos de 1660 Ti é um dos melhores, é uma das placas mais frias, tem 3 anos de garantia, então pessoal que minera, daí para você estudar, bacana? E a gente tem a Combat Informática, cara, com a Galaxy 1650 GDDR6 com overclock, que é um dos melhores modelos de 1650 do mercado. Detalhe que a Combat está oferecendo frete grátis para quem é do Sul e do Sudeste. O que acontece? Essa placa tá 2K, é um dos melhores modelos, só que com o nosso cupom GIGAGAMES você vai pagar nela R$ 1.959. Quem é do Sul-Sudeste ainda vai ganhar o frete, então realmente vai sair num precinho bem interessante. E a gente tem a Terabyte com a 1650 Dual mais barata do Brasil, com overclock de DDR6, plaquinha da Palit. Palit, quem não sabe, fabrica os PCBs da própria Galaxy, tá? Então o PCB dessa placa aqui, ele é fabricado por esse fabricante Palit. E 1650 tem pouca variação de PCB, então é basicamente, praticamente o mesmo PCB. Essa Palit praticamente tem o mesmo PCB dessa Galaxy, 1650 não tem tanta customização. Alguns modelos aí já tem uma diferença maior. Então você tem uma empresa que é top, que fabrica aí para vários outros fabricantes, entre elas a Galaxy, a Gameward, entre outros. Você tem 2 anos de garantia direto na Terabyte, uma dual com excelente PCB overclockado de DDR6, está saindo aí por R$ 1.899 e pode acabar a qualquer momento, são as últimas peças. A gente está aqui no AliExpress, na Hongyu Computer Storage, ele está aqui com o Ryzen 5 2600 por 775. O que vai acontecer? Tem um cupom rolando aí, um cupom na faixa de R$ 84,00 de desconto. Você vai pagar nesse processador R$ 691,00 com frete no cartão. É um preço ok, eu não diria que é um preço maravilhoso, porque de fato não é. O processador, esse 2600, ele é usado, que está falando new, mas ele é usado, tá? Aí você do outro lado tem que avaliar 691. Na minha opinião, compensa mais esse bichão aqui, o Ryzen 5 1600. O 1600 compensa mais, por quê? Ele está R$ 620,00 com o cupom, ele vai sair aí por R$ 531,00. R$ 531,00. R$ 531,00 o 1600, tá? Então realmente, cara, tá num preço sensacional, tem uma boa diferença de 531 para 690. Aquele negócio, eu acho que esse aqui está num bom custo-benefício, principalmente se você falar comigo, cara, eu vou comprar esse CPU, daqui no máximo um ano eu vou trocar, eu vou fazer um upgrade. Legal, cara. Ele é o 1600 de primeira geração, então ele é aquele 1600, a primeira leva que a AMD lançou, não é o AF, é o 1600 comum. Ele tem aí um base aí 3.2 e um turbo aí de 3.6, ele é um 6/12 também, é um processador interessante, ele não tem um IPC muito parrudo, mas 60 quadros ele vai aguentar em qualquer jogo, né? Acima de 100 quadros ele tem sérias dificuldades, mas é um produto assim, para você entrar, né, cara? R$ 500 também, R$ 530 também é um produto para você comprar, para você começar na plataforma da AMD com o pé direito. É mais ou menos a proposta dele, é barateza. O que acontece? R$ 531,00 com frete grátis no cartão. Compensa? Ele é usado? Eu, na minha opinião, acho que sim. Eu já comprei vários CPUs usados, eu nunca tive problema. Agora, óbvio que uma pessoa ou outra acaba tendo problema, nada é perfeito. Então, existe sim uma chance de você comprar e se dar mal. Agora, existe uma chance gigantesca
gigantesca de você comprar e se dar bem. Nós estamos falando de 99,9%. Uma a cada 200 pessoas aproximadamente, uma a cada 300 pessoas se dá mal. Então a chance de você se dar bem ela é muito maior do que você se dar mal. Você vai ter que avaliar do outro lado, não tem garantia. Bacana? E a gente tem placa-mãe para ele na Terabyte, a BioStar A320, está saindo aí por 369, você pode casar com esse processador, assim como também você pode colocar o 2600 nessa placa também, né? Você pode colocar ambos os CPUs nessa A320 da Tera. E a gente tem também aí a B450 da BioStar na Terabyte por 479. Essa aqui é até mais interessante, e por quê? Ela vai dar suporte para o 1600, assim como ela vai dar suporte para o 2600, só que a diferença dela é que você atualizando a BIOS vai conseguir colocar um 5600X. Então ela vai te dar upgrade para qualquer CPU Ryzen 5 da AMD. Então eu acho mais interessante, apesar de ser uma B450 de entrada bem básica, ela te dá suporte depois com 5600, cara. Entendeu? É um produto interessante. Então você pode pôr o 2600, o 1600 e depois atualizando a BIOS você já pode fazer um salto, imagina, de um 1600 para um 5600X, cara. Que isso, cara? Você pode fazer um salto absurdo se você pegar essa B450 de entrada. A gente tem o Ryzen 5 5600G ainda na promoção gostosa no AliExpress, porque tinha acabado os cupons e essa empresa está 100%, hein? Só gente falando bem, 630 pedidos, 67 avaliações, 5 estrelas. Ela tá mandando super bem, é um 5600G novo, zero bala para você. Tá saindo aí por 1.346, com o cupom que o Giga vai colocar para você, ele vai sair por 1.231. Você vai pegar o 5600G por R$ 1.231 novo. Frete grátis com o cartão. Aqui a chance de você ter problema é uma a cada 1000. A chance aqui de você ter problema é extremamente remota, cara. Eu acho que realmente compensa, na minha opinião. Eu estou surpreso, eu mudei minha metodologia de testes e eu estou surpreso. Eu fiz um overclock nele a 2.300, rodando com memória 3.600, cara, ele me surpreendeu. Ele está batendo a performance da 750 Ti. Eu vou ver se até domingo eu solto esse vídeo para vocês, porque são muitos testes que eu fiz. E realmente eu consegui um baita ganho de desempenho com esse processador. Realmente, cara, tá valendo a pena, principalmente por conta do gráfico integrado, e ele é mais forte que o 3600, ele fica entre o 3600 e o 5600X, arquitetura ali moderna Zen 3, eu acho que super vale a pena. E a gente tem aí cooler para ele, você tem na Terabyte aí o Redragon Tier, cara, que eu tenho aqui, vou testar, e esse bichão aqui, ele é foda, cara, eu já vi que o bichão é bom demais da conta, e olha o preço dele, mais bom ainda, 89. Ele é de fácil instalação, vou testar ele em breve para vocês aí. Então uma boa pedida para você casar aí com o 5600G, e tem também aí o Gamax 400 também. Tá saindo a R$ 127. Você pode casar também com o 5600G, inclusive os meus testes eu estou utilizando o Gamax, tá? O Gamax, eu tô aqui em BH, aqui a temperatura agora tá amena, tá na faixa de 20 a 25 graus, cara. Eu tô conseguindo fazer o bichão ficar 60 graus, cara. 60 graus, às vezes ele até cai abaixo de 60 com o Gamax. Esse cara aqui, ele é o menos eficiente um pouco, então ele vai ficar na faixa de uns 65 graus na situação que eu estou testando, tá? Eu estou testando um gabinete fechado, tá? Não é gabinete aberto não, então tanto um quanto o outro vai ser eficiente com relação ao 5600G. Qual que é a diferença? O Gamax, ele aguenta Ryzen 7. O 5800X vai aguentar no sapatinho, não recomendo para 5800X não, mas agora um 3700, 3800, 5700G, show demais para você. O i7 também, o 10700 também vai aguentar. Já esse carinha aqui a gente recomenda mais para Ryzen 5. Então, tipo assim, até o 5600X ele vai aguentar muito bem. Quando você coloca o Ryzen 7, se for o 5700G, o 3700X ainda dá, mas ele vai ficar um pouquinho mais alta a temperatura, mas é um produto também bem interessante. Então você tem essas duas opções aí, e você tem também o Water, né, cara, um Water aí da Dipco, aquele LED vermelho de 240mm saindo por 299 na Terabyte, tá num pressão aí, preço que os caras fizeram de Black Friday ainda tá rolando aí. Bom, você tem também a A520 aqui na Magazine, cara. A 520 na Magazine, que a Kabum está vendendo, que é o nosso portal oficial, você pode comprar, é 100% seguro, vai estar dando uma força para o nosso trabalho, para o nosso canal. Está 449, você pode comprar essa placa
e casar, por exemplo, com o 5600G, né? Você pode fazer esse casamento interessante. Agora, eu acho mais viável, você bem transparente, você pegar a B450 de entrada da Biostar com 5600G. Por quê? Porque aqui você consegue fazer um overclock no gráfico integrado dele e ainda ganhar desempenho. Então eu acho mais viável, mas você aconselha fazer overclock nessa placa no gráfico integrado? Sim, dá para fazer. Né? Então é interessante, só que aqui você vai precisar atualizar a BIOS. A Terabyte já vende ela atualizada, você vai pagar um pouquinho mais caro, né? R$ 519, mas aí basta você pegar e espetar o 5600G. Já essa placa aqui, ela já vem atualizada para ele, só que você vai operar ele apenas em estoque. A gente tem também a B450DS3H aqui na Magazine por 559, detalhe, no cartão, que está realmente um excelente preço, cara. Porque 559 a prazo, não é à vista. Então, realmente é um preço interessante. Dá para colocar também o 5600G, só que essa placa aqui você vai ter que atualizar. Não vem atualizada e não tem como comprar atualizada, não. Essa placa aqui tem um dissipador aqui no VRM, é uma placa ok, 10 GB, dá para fazer overclock até mesmo em CPU. Então a diferença, qual que é a diferença? Você pega aqui a MH prazo, quanto que tá? 551, tá vendo? À vista que ela tá num preço interessante. Essa aqui é overclock só no gráfico integrado. Enquanto que essa B450DS3H você faz overclock no processador em si. Você consegue overclockar o CPU. Até mesmo o 5600X você faz um overclock nela, mas é aquele negócio, ela não tem como você comprar atualizada, você vai ter que mandar atualizar ou você atualizar por conta própria. E a gente tem aí também a B550 Bazooka da MSI, que é uma placa muito top, está saindo aí 849 na Black Friday, ela chegou a 749 no cartão, agora está 849. Ah, cara, mas compensa nesse preço, cara. Sinceridade, eu acho que compensa ainda, porque uma placa no Brasil ela é de 125 amperes, né? E no Brasil você não encontra nada de 125 amperes nesse preço, ainda mais B550. Então, assim, isso significa a estrutura dela de VRM que ela roda qualquer CPU da AMD. Você pode colocar o Ryzen 9 5950X, 16 núcleos, 32 threads, que ela vai rodar sem nenhum problema de desempenho, 100%. Overclock, ela aguenta um overclock até no 5800X, então nós estamos falando de uma placa punk. Vai ter 3 anos de garantia, então uma placa bem top. Tem dissipador de NVMe, tem PCI Express blindado, cara. No Brasil, B550 com esse nível de 125 amperes você não encontra no cartão nesse preço nunca. E se você vai ver a diferença do cartão versus a vista, que ela chega a ser 15% no mercado brasileiro, cara, essa placa teria que estar sendo vendida por R$ 700 em muita empresa aí à vista para que eles te vendessem por 850 prazos. Então, tá compensando para quem vai comprar a prazo, com certeza. É uma placa com 3 anos de garantia, top demais para você casar um 5600G, fazer um overclock e depois ter várias opções de upgrades. O pessoal tá me falando que ela não tá vindo com BIOS atualizada. É estranho, porque o lote dela é novo, mas mesmo assim ela tem a opção de Flash BIOS, ela tem esse botãozinho aqui. Você comprou, o que eu aconselho? Você pegar o pendrive e colocar a BIOS atualizada dela, baixar no site da MSI. Pegou, colocou o processador, não funcionou, é você pegar o pendrive, espetar no USB, apertar aquele botãozinho ali que a própria placa ela instala a BIOS, aí vai dar vídeo, você vai poder utilizar o seu 5600G. Mas alguns inscritos me falaram que estava atualizada, por isso que eu fiquei meio assim bugado. Porque muita gente comprou essa placa, principalmente no mês passado de dezembro, e muita gente falou comigo que estava funcionando perfeitamente. Teve um inscrito ou outro que falou comigo que não estava atualizada. Bom, ela pelo menos tem Flash BIOS, é mais fácil atualizar via pendrive. Você tem a Terabyte vendendo aí o SSD da Hikvision de 120 GB aí por 99, com 3 anos de garantia, um baita diferencial, e assim, é praticamente o preço do AliExpress, considerando o preço à vista, só que com 3 anos de garantia. E ontem a gente anunciou para vocês aquela informação que a gente obteve na CNN de lockdown na região das fábricas, né, da Samsung e da Micron, que pode afetar
o preço de SSDs, memórias e até placas de vídeo. Então, cara, precisa, compra. Não espera, porque a gente não sabe como é que vai ser nas próximas semanas essa questão de preço, está muito nebuloso. E você tem a Terabyte fazendo apenas 27 peças, vai acabar agora. Então é agora ou nunca para esse produto. O SSD da Hikvision de 480 GB está saindo aí por R$ 269,00, menor preço do Brasil de 480 GB. Para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu estou aqui na Terabyte com o gabinete da Montec Glass, tá? Aquele black, né, o pretinho, tá saindo aí a R$ 385,00, vem com 6 fãs RGBs, é um produto extremamente eficiente com relação a airflow. O Gamer Nexus categorizou ele muito bem, com uma excelente eficiência, e daqui a pouco ele acaba, que esse bichão que ele chega, ele vai embora rápido. Aumentou o preço de gabinete. A gente observa gabinete com 3 fãs aí acima de R$ 300, esse tem 6 fãs. Então tá num preço legal, gostosinho para comprar, tá aí para você avaliar. Deus abençoe a sua vida, tamo junto, deixa o like, é nóis, aquele abraço e até a próxima.